E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje é dia do Atacando os Concursos. Hoje eu vou falar da questão de 2020 da banca VUNESP, que fala sobre aritmética, razão e proporção, uma questão bem bacana, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu estudo. E se você gostar, dá aquela força lá pra mim, ativa as notificações, se inscreva no canal e bora lá pra aula. Vamos lá, gente, vamos começar dando uma lida no problema, olha só. Uma caixa d'água com formato interno de paralelepípedo reto retangular tem como dimensões 1,5 metros, 2 metros e 2,5 metros e está com 3/5 da sua capacidade máxima de água. Para completar a capacidade dessa caixa, ela receberá água com razão constante de 180 litros por minuto. Sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, o tempo que será necessário para que essa caixa fique completamente cheia de água é de... Bom, gente, olha só, tem várias informações importantes, mas no começo do problema, ele me fala de um paralelepípedo reto retangular. E é isso que eu vou começar. Eu vou começar desenhando esse paralelepípedo, olha só. Eu tenho aqui uma caixa que ela tem faces retangulares. Então eu vou desenhar a primeira face retangular dela, tá aqui. Parte de cima dela. Precisa ser certinha, só um rascunho, só pra gente entender um pouco o desenho, né? Qual é o formato dessa caixa? Tá aqui, ó. E aí eu já percebo que essa caixa, ela tem laterais perpendiculares à base. Então, por isso que ela é chamada de um paralelepípedo reto, tá? E retangular porque as suas faces são retangulares. E as próprias dimensões já dizem isso, olha só. Eu tenho 3 dimensões aqui. Eu tenho essa dimensão, que eu vou chamar de dimensão x. Eu tenho essa dimensão, que eu vou chamar de dimensão y. E tenho essa dimensão, ou essa medida, que eu vou chamar de medida z. E aqui eu posso ter como, sei lá, a menor, né, das 3. Aqui é 1,5, 1,5 metros. Aqui eu vou colocar como 2 metros. E aqui eu vou colocar como 2,5 metros. Perfeito. Tá aí a minha caixa, né? E aí ele começa me falando aqui, tá aqui, ó, que ela está com 3/5 da sua capacidade máxima. Tá aqui, ó, 3/5 da sua capacidade máxima de água. Então ele está mexendo com o volume da caixa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o volume de uma caixa. Como é que a gente calcula esse volume? É a parte interna, né? A medida da parte interna da caixa. Então eu vou calcular como a área da base vezes a altura. Na hora que eu pego a área da base e multiplico pela altura, ele percorre todo o espaço interno da caixa. E aí eu consigo medir esse espaço interno, tá? Então, quando eu calculo o volume, eu vou chamar de volume total, tá? Volume total, ele vai ser a área da base, que é justamente essa base que eu tenho aqui. Aí deixa eu desenhar a base aqui, ó, que é justamente essa base aqui, ó, que ela não aparece no desenho, né? Mas ela tem uma base aqui, ó. Essa parte interna de baixo aqui, que é o z vezes y. E aí eu faço a área da base, que é z vezes y, e multiplico por x, que é a altura. Então, para achar o volume, eu vou pegar essas três medidas e vou multiplicar entre elas. Olha só. Vai ficar 2,5 vezes 2 vezes 1,5. Tá aqui. E como é metro vezes metro vezes metro, isso vai me dar... No caso, a multiplicação dessas 3 medidas me dá 7,5 metros cúbicos. Essa é a unidade de volume, já que eu estou lidando com metros. Tudo bem? E aí, ele me fala que 3/5 da caixa está ocupado com água. Então é 3/5 de 7,5. E aí vamos ver qual o volume de água que eu tenho lá dentro. Está aqui. O volume de água é 3/5... tá aqui, de 7,5. Quando eu falo 3/5 de 7,5, é 3/5 vezes 7,5, né? Se eu quiser, eu faço a conta. Ou eu pego 7,5 e divido por 5, 7,5 dividido por 5 vai me dar 1,5. E pego esse 1,5 e multiplico por 3. É uma medida, é um cálculo mais rápido para ser feito, né? 7,5 divido por 5, ó, na verdade eu acho 1/5 de 7,5, e aí eu pego esse 1/5, como são 3/5, multiplico por 3. Isso vai me dar 4,5 metros cúbicos. Tá aqui, tá? Então a gente já consegue concluir, olha só, que eu tenho como parte vazia da caixa 7,5 menos 4,5, ou seja,
eu tenho 3 metros cúbicos como a parte vazia, a parte que sobra da caixa, a parte que está sem água da caixa. Por que eu estou falando isso? Porque ele fala aqui, ele começa falando aqui, né? Para completar a capacidade dessa caixa, ou seja, para completar o que está faltando nela de água, ela receberá água com razão constante de 180 litros por minuto, sabendo-se que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Informação importantíssima, né? Eu preciso completar 3 metros cúbicos, e eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tá aqui, ó. 1000 litros. Então eu sei que 3 metros cúbicos, na verdade, são 3.000 litros que eu preciso colocar dentro da caixa, né? E aí ele me fala numa razão aqui, a razão que ela vai receber água, que é de 180 litros por minuto. Tá aqui. E eu quero saber o tempo que se gasta para encher essa caixa. Legal? Então o que a gente fez? A gente calculou o volume da caixa, o volume inteiro da caixa, né? Um paralelepípedo reto retangular. Calculamos o quanto tem de água, que é 3/5 do volume da caixa, ou seja, me deu 4,5 e o volume da caixa 7,5. Então 7,5 menos 4,5, eu tenho 3 metros cúbicos que estão faltando para ser completados do volume da caixa, né? Eu sei que 1 metro cúbico são 1000 litros, então estão faltando 3.000 litros para completar de água a minha caixa. E ele me fala que eu tenho uma razão de 180 litros por minuto, que vai ser ocupada a caixa. Então, eu faço uma regra de 3, né? Que é uma proporção. Ou seja, eu sei que aqui eu tenho litros e aqui eu tenho minutos. E aí eu vou colocar aqui, ó. A cada 180 litros, isso acontece em 1 minuto. Ou seja, se eu tenho que encher 3.000 litros, vai acontecer em quantos minutos? Isso daqui é o que a gente chama de proporção, que é o 180 por 3.000, tá aqui, que é igual a 1 sobre x. A igualdade de duas razões é uma proporção, né? E aí eu pego esse x, passa para cá multiplicando, pego 3.000, passa para cá multiplicando, vai ficar 180x igual a 3.000 vezes 1, que é 3.000, tá aqui. E vai ficar um x igual a 3.000, tá aqui, dividido por 180. Perfeito. E quando eu falo em 3.000 dividido por 180, é claro que eu posso simplificar essa história. Tá aqui, ó. Simplifico esse zero com esse zero. E calculo quanto que é 300 dividido por 18. Isso vai me dar 16,66666 dízima periódica. Eu vou deixar representado por um tracinho em cima. Então, isso vai me dar 16 minutos, olha só a coluna dos minutos aqui, 16 minutos e 0,6666 minutos. Ou seja, eu estou entre essas duas alternativas já que ele me pergunta qual é o tempo necessário para completar a caixa. Ou 16 minutos e 8 segundos, ou 16 minutos e 40 segundos. A minha questão agora é saber os 0,66666 minutos, quantos segundos são, tá? E aí, se eu quiser, eu faço uma nova regra de 3, ou seja, 1 minuto tem 60 segundos, né? 0,6666 minutos tem quantos segundos? E isso vai me dar uma continha aqui, ó. Para saber quantos minutos eu tenho, basta pegar esse 0,6666, que eu vou deixar representado assim, e multiplicar por 60. Na hora que eu faço isso, isso me dá 40, no caso, 40 segundos. Legal? Alternativa B de beleza. Tá aqui, ó. Essa é a alternativa correta. Tudo bem, gente? Galera, espero que vocês tenham entendido, compreendido todos os conceitos que foram passados de aritmética, de razão e proporção. E se você gostou, vai lá no meu canal, ativa as notificações e se inscreva, porque eu tô aqui para te ajudar nessa hora tão problemática que é a hora de estudar para concursos. Legal? Até a próxima aula.